What's up, guys? Teacher Dan aqui. E há um tempinho atrás, eu e a Teacher Nath, nós fizemos aí um vídeo aqui para o nosso canal, falando um pouquinho sobre, assim, da nossa experiência como professor, como professores, e também, assim, algumas coisas que aconteceram durante as aulas, por exemplo, de alunos que, né, lógico, alunos brasileiros, que por, assim, vício de linguagem, acaba falando alguma coisa em inglês que gera um duplo sentido, né? E a gente deixou muito claro aqui para todos que isso é perfeitamente normal, não só normal, como é necessário que aconteçam esses erros, porque errar em uma sala de aula é o seu momento, sabe? É o seu momento de errar. Por isso que a gente sempre encoraja os alunos a conversarem, a falarem e nunca ter medo, né? Mas uma coisa que a gente não pode deixar é de avisar para os alunos, né? Olha, melhor falar desse jeito, do outro, porque pode causar um duplo sentido aqui. Porém, eu tô aqui hoje para mostrar para você que não é só porque você é um brasileiro tentando aprender inglês que pode acontecer isso. E se eu falar para você que tem nativos que também fazem muito isso? O quê? Não acredito. Olha só, legal, né? Assim, legal pra gente porque acaba humanizando um pouco o inglês. Falar, legal, se até nativo cometem esses erros, né? Por que eu não? Imagine assim, no português fica muito claro quando alguma coisa tem duplo sentido. Já no inglês, porque assim, às vezes está tudo gramaticalmente perfeito, só que, de acordo com alguma gíria ou algum vício de linguagem, acaba assim trazendo uma definição terrível para aquela frase ou título. E hoje eu vou falar aqui para vocês sobre alguns livros com os títulos que, assim, vai te deixar no mínimo pensando assim que quem inventou aquela frase "não se julga um livro pela capa" está muito, muito errado. Vamos lá? Olha só, esses livros aqui, eles são bizarros, tá? Não os livros em si, mas os títulos, né, dos livros, eles são bizarros por vários motivos, tá? Mas o motivo principal é que eles foram escritos para crianças. Olha só que coisa mais louca, né? E assim, se esses nomes foram dados de propósito ou se realmente foi um erro, não sou eu que vou julgar, tá? Eu quero mostrar aqui um pouquinho para vocês do que pode acontecer se a gente não prestar bastante atenção no que a gente fala. Você conhece o ursinho Pooh, né? Aquele ursinho, né? Você sabe, você assistiu o desenho, se você era mais ou menos da minha idade, você conhece esse ursinho. E esse livro aí foi escrito pela Marlene Brown e publicado em 1995 e trata-se de um livro de receitas para crianças, tá? Então, com o ursinho Pooh, e ele ensina coisinhas simples, né? Como fazer cookie, como fazer massa de pizza, coisinhas bem simples. Porém, assim, é um livro muito bom, por sinal. Assim, quase todos, na verdade, que eu vou falar são livros muito bons. Só que o problema é o nome do livro. Olha só, Cooking with Pooh. Cooking with Pooh. E se você conhece um pouquinho aí, né, do inglês, cozinhando com Pooh. Ok, legal. Não muito. Por quê? Porque, beleza, tem o P-O-O-H, é o nome do ursinho Pooh. Só que quando eu falo Pooh, também pode ser cocô. Olha só, então, imagine você falando, né, para um nativo, tô lendo aquele livro, Cooking with Pooh. Credo. Então, aqui um exemplo de um livro muito bom, muito, muito vendido, só que com um nome muito esquisito. O próximo livro aqui, ele nem tem um duplo sentido assim, mas ele também foi escrito para atingir o público, né, infantil. Olha só o nome desse livro. You Can't Be an Astronaut. It's Just Not Realistic. Então você não pode ser um astronauta. É simplesmente não realístico. E esse livro foi escrito pelo Joseph Smatz e trata-se de um livro onde ele tenta convencer crianças de que elas devem procurar caminhos, né, profissionais mais realísticos, né?
E olha só, né, assim, nosso papel aí como adultos, como pais aí é encorajar, né, nossas crianças. Imagina aí um livro fazendo completamente o contrário. E ainda tem uma coisa muito polêmica aí, porque assim, mais pro final então da história ali, essa criança então pergunta se, já que ela não pode ser astronauta, né, se ela não pode ser astróloga. E ele fala, então escreve no livro que não, que a astrologia é uma piada. Eita porra! Olha só, hein? Um livro extremamente polêmico. Gente, esse aqui eu tive que pesquisar em muitos lugares porque, para ser bem sincero, foi um pouco difícil, né, para eu acreditar que era um livro real. E é um livro real. Games You Can Play With Your Pussy. Não tem vergonha na cara não. Isso é uma vergonhice. Se você for parar para pensar, né, a gente pode falar, né, gato, pussycat. A gente pode falar isso sem problema nenhum, Pussycat. E esse livro, então, trata-se de como se fosse um manual de como você criar o seu gatinho, né? Para quem gosta de gato, para quem então tem várias formas aí de como você brincar com o seu gato. O problema é que essa palavra pussy, ela também pode significar, como que eu posso falar isso, né? Eu começo a ficar com uma vergonha, mas enfim. É um nome para um órgão genital feminino. Agora imagine, games you can play with your pussy. Imagine jogos que você pode, né? Vocês entenderam o recado, enfim. E é sim um livro real, escrito por Ira Alterman e publicado em 2014. Loucura, né? E agora olha só, imagine aí para você que é pai e mãe, principalmente ali nos primeiros dias, né, os primeiros meses ou até anos, né, da criança, que a criança exige uma atenção grande, né? Então a criança tem muito problema para dormir, então é aquele monte de coisa. E aí o autor Adam Mansbach, ele, em 2011, né, publicou um livro com a brilhante ideia de retratar toda a frustração que ele estava tendo criando a sua filha de 2 anos. Gente, é uma coisa muito louca, né? Mas enfim, ele fica falando todo momento para essa criança dormir, porque ele precisa descansar, e ele usa todo o tempo esse go the fuck to sleep. E para você que conhece um pouquinho, eu falo para os alunos que às vezes chegam na aula, não sabem falar quase nada, mas palavrão aprende muito fácil, né? E assim, essa palavra fuck, né, que é um palavrão, quando eu uso isso no meio de frases, eu quero enfatizar alguma coisa, né, deixar um pouco mais forte, só que como é um palavrão, né, isso isso é muito ruim, né, de ser usado, isso é uma coisa feia, principalmente um livro para criança, né, parece o nosso pra caralho, sabe, quando você fala, nossa, eu gosto disso pra caralho, né. Então, é mais ou menos isso aí. Agora imagine só isso num livro para criança, né? Tipo, go the fuck to sleep. Vai dormir, c****. Que merda, hein? E o último aqui da nossa lista, e o mais louco de todos, na minha opinião, também é um pouquinho difícil de acreditar que a pessoa não conseguiu pegar a mensagem ali, né? Mas essa importância que eu falei então no começo do vídeo, de que é muito importante, né, não saber só a gramática da língua, mas também entender um pouquinho de gíria, um pouquinho de vício de linguagem, né, coisas que você aprende no inglês falado, certo? E olha só, o nome desse, na verdade, né, o conteúdo desse livro aqui, que é um conteúdo muito bom, ensina as crianças aí a importância de uma alimentação mais saudável, tá? Então, para comer mais vegetais, e também ensina as crianças coisinhas básicas de jardim, né? Como plantar, como adubar, enfim, é um livro muito bom, como eu mencionei. O problema é o nome desse livro. Olha só, Who Will Toss My Salad? Who Will Toss My Salad? E aí você pergunta, teacher, mas qual é o problema desse livro? O problema é que, eu tento uma forma de falar isso mais, não tão rude, mas enfim, essa expressão toss the salad é uma gíria para, como que eu posso explicar? Aquele ato de amor, ok, entre casais,
Mas eu vou falar o português claro. Ele é uma outra expressão, então, para falar de sexo anal. Olha só, é uma coisa louca, né? Imagine só, um livro feito para crianças com um título desse, né? É difícil de acreditar. Como eu falei, não cabe a mim julgar se colocaram esses títulos de propósito ou se realmente foi um erro ali, de repente realmente não pensaram nisso, né? O que para mim é um pouquinho difícil de acreditar, mas enfim, não, quem sou eu para julgar? Enfim, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam de conteúdos como esse, onde a gente fala um pouquinho de inglês, mas a gente foge um pouquinho aí de falar de gramática, falar de vocabulário, a gente traz realmente alguma coisa da cultura, né? Se vocês gostaram desse tipo, por favor, deixa um comentário aqui, se vocês têm alguma sugestão também, ok? E por favor, deixa um like aí pra gente, compartilha com seus amigos, se você achou também o título desses livros aí extremamente bizarros, por favor, mande para um amigo, e isso vai ajudar muito a gente, ok? Então, vejo você no próximo vídeo, hein? Bye bye, see you!